mais uma vez colocamos-nos diante da tua presença. Obrigado porque sabemos que tu já está aqui nesse lugar. Portanto, Pai, continua usando o teu servo como tu já tens usado, e essa noite não será diferente. Usa ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento ele na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. A boca de uma criança sai o perfeito louvor. Aleluia. Pegue de volta no assento, por gentileza. E aqueles que puderem abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Somos tão pequenos, mas o nosso Deus é grande. As pessoas lembram de Davi de duas formas: como o menino que derrotou o gigante e o homem que cometeu um ato de adultério. E eu quero frisar algo, quero falar um pouco desse menino, desse jovem que o Senhor o chamou e ungiu para ser rei. A história conta que Davi era o rei de Israel, estava no alto do seu palácio e viu aquela moça, a palavra diz, uma moça muito bela, e não sabe muito bem se começou por ela ou por ele, mas o fato é de que Davi era o homem de Deus. Davi era o rei de Israel. E Davi, naquele momento, ele cometeu algo que o Senhor falou para ele, que na verdade, o apóstolo Paulo disse e orientou que nós não fizéssemos, que é dar ocasião à carne. E nós vamos ver aqui que a história de Davi é um pouco mais profunda que isso. Na verdade, Davi cometeu dois pecados muito sérios, que foi, o primeiro foi o que ele cometeu o ato de adultério, e o segundo que ele mandou Urias para a frente de batalha para morrer. Talvez naquele momento ele possa, como homem natural, talvez ter pensado que se livrou do seu problema. Porém, depois a história conta, a palavra de Deus nos mostra, nos relata que o arrependimento tomou conta do coração de Davi. E Davi sofreu um arrependimento profundo. E nós vamos ver aqui que a história de Davi é um pouco mais profunda daquilo que nós estamos acostumados a ver. E eu creio que essa palavra, essa mensagem vai falar comigo também. Nós vamos ver aqui que talvez com nossos olhos, com os olhos humanos, o homem tem o costume de julgar, de apontar, mas nós lembramos daquela passagem que os fariseus pegaram aquela mulher com um ato de adultério e trouxeram ela até Jesus julgando aquela mulher. Então a história conta que Jesus olhou para ela e disse: vá e não peques mais. Deus, Ele é poderoso para perdoar pecados. E isso nós vamos ver aqui na história de Davi, o tamanho do arrependimento de Davi. Isso nós vamos ver em Salmos, no capítulo 51, do 1 ao 3, que ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que o arrependimento de Davi não é da boca para fora. Veja que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha um coração puro. Davi obedecia ao Senhor. Eu precisava deixar isso frisado, porque na verdade eu ouvi muita divergência teológica
falam sobre esse ato de Davi, mas na verdade poucos conhecem a história de Davi, poucos conhecem a profundidade da história de Davi. A palavra de Deus aqui nós vamos ver, ela diz que o homem enxerga o exterior, porém o Senhor enxerga o coração. E agora em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, vai dizer assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu já o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, pois que escolhi um dos filhos dele para ser rei. A história conta que Saul era o rei de Israel, porém o Senhor estava rejeitando o reinado de Saul. O Senhor já não queria mais Saul como rei, porque Saul estava desagradando ao Senhor por causa da infidelidade do coração de Saul e também por causa da sua desobediência. Então o Senhor diz para o profeta Samuel: até quando, Samuel, terá pena de Saul, se eu já o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite, vá até a casa de Jessé, e lá eu te mostrarei. Escolhi um de seus filhos para ser rei. E a palavra vai dizer que então Samuel questionou o Senhor naquele momento. Ele disse para o Senhor: como eu vou fazer isso? Se eu fizer isso, se eu for até a casa de Jessé para ungir um novo rei, se o rei Saul ficar sabendo disso, vai mandar me matar. E o Senhor disse para Samuel: vá, enche um chifre de azeite, leve contigo um novilho, que lá te direcionarei. E o profeta Samuel, talvez como um profeta do Senhor, um homem de Deus, ele obedeceu ao Senhor e foi até a casa de Jessé. Chegando à casa de Jessé, a palavra do Senhor vai dizer que o profeta Samuel recebeu ali, saíram muitas pessoas, anciões, a palavra de Deus diz, de suas casas. Eles temiam, parece com medo, e perguntaram a Samuel: Samuel, a sua vida aqui é de paz? E Samuel disse: sim, a minha vida é de paz. Consagre-se e vamos até a casa de Jessé e faremos um sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus vai dizer então que chegando até a casa de Jessé, eles se reúnem lá com Jessé, com todos aqueles que ali estavam. Então a palavra de Deus vai dizer que até então o Senhor estava direcionando Samuel. Então o Senhor falou com Samuel e sobre ali quem iria ser consagrado ao novo rei. Então o Senhor fala para Samuel: Samuel, não olhe para a aparência, não olhe para a estatura, porque Deus não vê como o homem vê. Então, vindo ali os seus filhos, a palavra de Deus diz que Jessé tinha 7 filhos, passou ali todos os seus filhos, passou Eliabe, Aminadab, passou Samar, e Deus disse que não era nenhum deles. E Samuel, ouvindo a voz do Senhor, disse para Jessé: Jessé, são só esses seus filhos? E Jessé disse: não, ainda tem um, que está lá apacentando as ovelhas. Então a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor falou com Samuel que não era nenhum desses que ali estavam. Mande chamá-lo, pois é este. Vamos ver agora o que diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 ao 12. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor
vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse: nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este é ele. Samuel pegou um chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quem se apossou de Davi? O Espírito do Senhor. E aí fica a pergunta: o que aconteceu depois disso? Nada. Não aconteceu nada. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, não aconteceu nada. A palavra de Deus vai dizer que o profeta Samuel ungiu Davi e voltou para Ramá. E Davi, o que Davi fez? Voltou para apacentar as ovelhas. Talvez Davi naquele momento deve ter parado, pensado: como isso? Não entendeu certo o que aconteceu. Porque o profeta Samuel, veio aqui, ungiu a rei, vazou. Mas nós vamos ver que a história é um pouco mais profunda que isso. Veja que isso não se cumpre na vida de Davi já de imediato. E eu quero chamar você a atenção para essa situação. Muitas vezes em nossa vida, muitas promessas, chamadas que o Senhor nos fez, algumas se cumpriram, outras não. Outras vão se cumprir ainda. Nós vemos aqui na vida de Davi que tem um processo. As coisas na vida de Davi não foram muito rápidas. Ele não começou, a história de Davi não começou com sucesso, como muitas pessoas pensam. Existe um processo. As coisas na vida de Davi aconteceram mais escondidinhas, no secreto com Deus. E é isso que nós vemos aqui, na verdade. Muitas chamadas, muitas promessas que o Senhor fez para mim, para a sua vida, se perguntar talvez para o pastor ou para você mesmo, que muitas promessas que o Senhor te fez, algumas se cumpriram, alguns projetos que você tinha, outros não, porque as coisas muitas vezes na minha e na tua vida tem um processo para acontecer. Eu lembro que eu era jovem, eu era mais novo, na verdade, uns 14, 15 anos, fui criado na cristã, sabemos que isso não é evidência de nada, mas eu tinha um sonho em casar, eu tinha um sonho em constituir uma família. Porém, jovem, quando a gente é mais novo, por falta de maturidade talvez, nós erramos na caminhada. Porém, o Senhor havia colocado um sonho, um projeto no meu coração, e eu nunca desisti disso. Sempre orei ao Senhor, busquei no secreto ao Senhor, porque eu sabia que desde o ventre da minha mãe, não importasse os processos que eu passasse na minha vida, na minha trajetória, mas eles iam se cumprir. E pela misericórdia, pela graça de Deus, hoje eu sou casado com a irmã Daniele, que é uma mulher honrosa, de caráter, que tem o caráter de Cristo e que veio para acrescentar no meu ministério. Isso foi algo que se cumpriu na minha vida. E eu sei que tem muitas outras coisas, promessas que o Senhor fez para a minha vida, que ainda vão se cumprir, assim como para a sua vida também. Então nós vemos aqui que a história de Davi não começa com sucesso, como muitas pessoas pensam. Existe um processo.
existem marcas. Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34 ao 36, Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão, um urso, ele levava um cordeiro do rebanho, e eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba, ou pela juba, em outras traduções, e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será só como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Quem viu Davi matar leão e urso? Ninguém. Ninguém viu Davi matar leão e urso. Porém, Davi não precisava provar isso a ninguém, porque Davi não confiava em homens. A fé de Davi não estava fundamentada em homens, mas estava fundamentada no que ele viveu no anonimato de Deus. Então nós vamos ver aqui enquanto estava, e a prova disso é que enquanto estava todos estavam com medo do gigante, Davi conhecia o Deus que ele servia. Enquanto todos estavam com medo da armadura, do tamanho do gigante, Davi tinha fé em quem ele servia. Davi sabia quem estava com ele. Aleluia. Para os outros, enquanto o centro das atenções era o gigante, para Davi, o centro das atenções era Deus. Aleluia. O que temos que parar é de olhar o tamanho do gigante do nosso dia a dia. O que nós temos que parar de enxergar o tamanho dos nossos problemas. E o que eu estou falando para você também serve para mim. Porque eu também estou vivendo um processo, não sei você, mas eu estou vivendo um processo de Deus na minha vida. Mas eu sei que o Senhor está comigo. E é isso que eu vim falar para você aqui essa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas o Senhor sabe. Nós, como ser humano, vemos o exterior, mas Deus enxerga o coração. Deus não vê como eu vejo. O que vale não é o que as pessoas pensam ao seu respeito, mas é aquilo que você viveu no anonimato, que é o que vai definir quem você é no Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Só Deus sabe. Como eu e você chegamos aqui. Talvez você esteja passando por uma crise financeira. Talvez você esteja passando, não sei se é ansiedade o seu problema, não sei se o seu problema é familiar, não sei se é uma enfermidade, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor está passando com você. É como você vive o processo. O anonimato é o que vai definir o resultado de amanhã. Aleluia. Um conselho que talvez eu daria para você nesse momento, ou que talvez o Senhor, se você pudesse ouvir a voz de Deus falando com você nesta noite, que eu creio que o Senhor está falando no meu e no seu coração, mas com certeza o Senhor falaria para você: suporte o processo, viva o processo, porque o processo é para nos fazer crescer. Teve momentos da minha vida, aleluia, que eu vi que eu estava passando pelo deserto. E o deserto, quem já passou sabe, é horrível. Parece que muitas vezes que nós estamos sozinhos. Porém, eu aprendi. Quem passou pelo deserto aqui, talvez eu com o Jorge, talvez eu com o Josué, com o Diogo, com o Diego, com o pastor. Talvez cada um de vocês já passou pelo deserto. Mas quem passou pelo deserto sabe que o deserto parece que nós estamos sozinhos.
mas na verdade o Senhor está em silêncio. Ele passa conosco. O Senhor nos ensina no deserto que só sabe o valor de uma chuva quem passa pelo deserto. Aleluia. Davi, para muitos, era um improvável, rejeitado por todos. Ninguém via ele como um guerreiro. Naquela época, o que definia um guerreiro, o que definia o vencedor, o guerreiro, era a guerra, era a vocação para ir para a guerra. E Davi era improvável. O pai de Davi não via isso. Veja, primeiro Jessé, pai de Davi, enxergava qualquer um dos filhos dele com vocação para ser um guerreiro, menos Davi. Segundo, o profeta Samuel mandou chamar todos os filhos de Jessé para escolher um deles. Dentre eles, Jessé escolheu, não escolheu Davi. Terceiro, ninguém viu Davi matar leão e urso. E quando ele disse isso, a única prova que ele tinha é que todos estavam com medo e ele não, porque Davi sabia quem estava com ele. Tudo com Davi era no secreto. Eu não sei como você entrou aqui hoje, aleluia. Mas é no secreto que nós encontramos força para vencer as batalhas e o gigante da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Se aparecer, amém, é bônus. Se não aparecer, amém. Saiba de uma coisa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. 2 Samuel capítulo 7. Veja que coisa linda que o Senhor disse a Davi. 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. O Senhor fala para Davi: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Davi: Davi, meu filho, ande comigo, e eu abençoarei o seu reino, a sua casa. Ande com o Senhor, porque o Senhor abençoará a sua casa, o seu lar, a sua família. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das dificuldades, o Senhor está presente em cada estação da tua vida e da minha vida. Aleluia. Eu não sei você, talvez essa palavra foi um pouco breve, talvez você esperava um pouco mais de teologia, ou um pouco mais de emoção, talvez. Mas eu acredito que se nós lermos a palavra, meditarmos na palavra, vivermos a palavra, ela é fiel. E a palavra de Deus, ela vai além disso. Ela não é emoção, mas ela é convicção no nosso espírito. Irmãos, nós vemos muitas vezes movimento, pessoas pular, saltar, mas não tem transformação, não tem mudança de vida, mudança de caráter. Entro muitas vezes, não estou dizendo que é aqui isso, mas entro muitas vezes dentro da igreja e sai da mesma forma, porque vivem de emocionalismo. E a palavra de Deus, ela é convicção, ela é transformação. O maior projeto e propósito do Espírito Santo é colocar em nós o caráter de Cristo. O diabo, ele não tem homens e nem mulheres, ele tem quem tem a unção de Deus, a graça de Deus e principalmente o caráter de Cristo. Aleluia! Eu não sei você, mas eu aprendi 4 coisas, né, com essa lição, com essa mensagem. Primeiro, tem um coração puro diante do Senhor. Segundo, tem perdão por pior dos pecados. O Senhor, a palavra diz que Deus larga o nosso passado, ficou para trás. E o Senhor larga tudo no mar do esquecimento. E terceiro, respeitar os processos de Deus na nossa vida. Respeitar os processos de Deus na nossa vida. Quarto,
Não importa o tamanho da minha luta e da tua luta, não importa o tamanho do gigante, Deus está presente em cada estação da nossa vida. O Senhor dos Exércitos está conosco.